E no Evangelho, né, eles tiraram 4 itens, né, foram 4 itens, sendo que até o item 3 são passagens bíblicas. Eu vou ler agora para vocês. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos de verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que o peçais. Mateus 6, capítulo 6, versículos 5 a 8. Quando vos apressardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, assim que vosso Pai que está no céu também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está no céu também não vos perdoará os pecados. Está em Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26. Item 3. Também disse essa parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos, como justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim, consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas bater no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado, e o outro não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Então, Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele: não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai em si com humildade, como publicano, e não com orgulho como fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparares aos outros, procurai o que há em vós de mal. Capítulo 10, itens 7 e 8. Eu não sei se deu para escutar muito bem,
também, né, por causa da chuva. Mas antes de nós iniciarmos o nosso assunto, e já foi dito, né? Nós hoje vamos falar sobre a qualidade da prece. Eu acho que ninguém imaginou que uma prece ela precisa ter qualidade. Não é falar qualquer coisa. Né? Principalmente quando vamos orar a Deus. Vou dar um exemplo. Se nós vamos pedir um emprego a alguém, nós não vamos chegar para o empregador e vamos falar, eu tenho um cachorro, meu cachorro é amarelo, meu cachorro faz isso. Nós vamos entrar com um assunto, né? Dizer o quanto nós queremos ganhar, qual é a nossa qualificação, como podemos ajudar a empresa, né? Entregar um currículo, não é assim? Então tem uma qualidade naquela conversação. Então não pode, como nós também vamos orar, nós também temos que orar com qualidade. Mas antes de começarmos no assunto, eu gostaria de perguntar uma coisa a vocês. Quem costuma orar aqui? Praticamente todo mundo ora, né? É verdade? Vocês são os mais experientes, como eu. Seus pais ensinavam vocês a orar? Sim. É o quê? Rezar. Uma rezar, né? É. E vocês ensinam seus filhos, netos a orarem? Consideram vocês que a prece é uma forma de proteção, de amparo, conexão, né, com Jesus, com Deus, com os bons espíritos? Aí é uma coisa que nós deveríamos sempre ter essa noção. E se nós consideramos que a prece, a oração, é um veículo de conexão com o Criador, com os bons espíritos, então, e também é uma questão, né, de proteção. Então, por que nós, muitas vezes, deixamos nossos filhos, netos, irem dormir sem orar? Por que muitas vezes nós, eu me incluo nisso também, mas é porque eu sou velha, né? Às vezes eu penso que vou dar tempo de orar e às vezes eu já dormi. É quando acordo de madrugada, aí eu vou orar, né? Mas é coisa de velho, né? Mas o certo é nós orarmos antes de dormir, orarmos quando acordamos, orarmos sempre, né? Então vamos lá. Inclusive, eu mandei para algumas pessoas no Instagram uma encenação, é um videozinho aí que fala muitas vezes do que acontece dentro do nosso quarto, né? Quando nós não oramos, só esquecemos de orar. Então aqueles espíritos, né, malfazeiros, aqueles espíritos zombeteiros, né, ou até mesmo os obsessores, eles chegam ali. Eles percebem que nós não estamos protegidos. Então eles chegam ali no nosso quarto e na hora que nós começamos a orar, automaticamente os nossos anjos da guarda, nossos benfeitores, eles tomam a frente. É figurativo, mas é basicamente isso. Né? É basicamente isso.
quem de nós já não sentiu, né? Já não acordou tendo um pesadelo, se sentindo mal, e quando começou a orar, né? Já começou a sentir aquela leveza, né? E que era um ambiente novo. Uma vez eu acordei na cama. Estava dormindo aí, olha aí, tá vendo? Houve a necessidade, né? Então nós acabamos de ler, né? Os itens de 1 a 4 agora. E vamos passar agora as explicações mais detalhadamente. Então Jesus nesses itens nos mostra quais são as qualidades. Essas citações bíblicas vão mostrando, a gente não percebe, mas as qualidades daquilo que realmente nós precisamos fazer. Então Jesus mostra quais são as qualidades que a prece deve possuir para ser agradável a Deus. E aí vocês eu vou falando, e aí vocês vão prestando atenção se vocês oram dessa forma. Certo? A primeira, são 4 qualidades. A primeira é orar em segredo. A prece não tem necessidade de chamar atenção para si. O importante é a conexão íntima com Deus, que pode ser alcançada em qualquer lugar e a qualquer momento. Quando fazemos uma prece com a intenção de sermos vistos, prestigiados, notados, estamos fazendo isso pelo sentimento de vaidade, que é exatamente o oposto do que Deus espera da gente. Eu já contei aqui um caso, uma vez, vou colocar isso aqui. Teve uma certa pessoa que ficou com raiva de uma outra mulher, uma mulher. E aí foi numa dessas religiões, né, onde fazem trabalho, e pediu que, né, exterminasse a vida dessa mulher. Passou-se o tempo e a pessoa lá, que a mãe de santo, vamos dizer assim, disse que isso aí era rápido. Ela pagando bem, né, no instante resolvia a situação. Mas acontece que foram passando o tempo, e aí, certa vez, a mulher que tinha encomendado o trabalho foi lá perguntar. Eu paguei tão caro e até agora a pessoa está lá do mesmo jeitinho, se não tiver melhor. Aí, nisso, as entidades lá, né, baixaram, e uma delas disse: cada vez que nós vamos até lá, ela está no quarto, ajoelhada, orando. E nós não temos condições de chegar perto dela. Ao contrário, quem mandou fazer é que vai receber agora tudo que desejou. E eles levaram ela embora. Né? A pessoa que não encomendou o trabalho teve sua vida ceifada. Então, essa aí é uma das condições, porque naquele momento em que você está ali, você está contrita naquela prece, contrita no que você está desejando, orando em silêncio, orando ali no seu quarto ou qualquer outro lugar. Mas existem muitos lugares em que as orações elas são né? Vocês já sabem mais ou menos aonde tem, né? Essas orações. E esse tipo de oração não é agradável a Deus, mesmo porque isso torna-se uma vaidade. Todo mundo está vendo que aquela pessoa ali está ali orando, nossa, ela está orando muito, né? Ela ora demais. Mas muitas vezes as pessoas estão ali, vamos dizer, como diz a palavra bem popular, está se mostrando, né? Se vai descendo. E isso não leva, com certeza,
a lugar nenhum. A segunda é a sinceridade nas palavras. A prece deve partir do coração, expressando os verdadeiros sentimentos e necessidades da pessoa que ora. Deus quer que a gente seja sinceros com Ele, que não utilizemos textos prontos, devemos falar com nossas próprias palavras, representando nossos sentimentos. Então, a quantidade de palavras não é importante. Não precisamos nos estender muito em nossas preces, muito menos utilizar repetição. Ficar repetindo, né? A ladainha. Não há necessidade disso, até porque nós temos que ver Deus como Ele é. Apesar de ser nosso Pai, mas no momento da prece temos que pensar nele como nosso amigo. Da mesma forma como falamos com nossos amigos ou amigos íntimos, ou amigas íntimas. Antes de orarmos, antes de elevarmos nosso pensamento a Deus, temos que perdoar, temos que ter sentimentos de caridade pelo nosso semelhante, para que a nossa prece realmente possa chegar a Deus. Existe em muitas casas espíritas, existe nas igrejas evangélicas, católicas, e vários segmentos religiosos, onde as pessoas fazem as preces, mas não é do fundo do coração. Às vezes está ali, está lendo apenas, né? Algo que já está pronto, vão repetir. Não é que isso aí seja algo errado. Não é, né? Porque nós repetimos aqui tanto o Pai Nosso e a Maria, e alguns trechos da prece de Cáritas. Mas a forma com que nós oramos é diferente. Porque o nosso Deus está vendo, e a mentora do trabalho está vendo, que é algo de coração, mesmo que já seja uma repetição. Mas existem pessoas que fazem ladainhas enormes, né? Orações enormes, que a pessoa pensa que não vai nem acabar nunca. Mas dali dizer que aquela pessoa está realmente falando, né, com o sentimento, com o coração, é muito diferente. Eu até hoje eu não sei fazer oração. Tanto é que eu escrevo, né, para que naquele momento eu não comece a gaguejar. Nossa irmã Carla ali faz uma prece maravilhosa. E tem outras pessoas que também fazem. Né? Mas, e eu sempre me questionava muito, né? Eu digo, gente, eu não vou aprender nunca a fazer uma prece. Depois vendo assim, né? Eu vejo muitos programas, muitas coisas, eu vejo que isso é uma coisa que não é só de mim. Existem várias pessoas que naquele momento ali, eu faço uma palestra, mas eu não faço uma prece. Faço assim, né? A minha, mas uma prece assim para, no caso, para vocês acharem bonito, eu não sei fazer. Eu sei escrever. Né? Escrevendo eu sei fazer. Mas assim, de repente, rapidamente, já é diferente. Mas eu sempre admirei muito, mas Deus precisa ver o nosso coração, né? Ele precisa ver o quanto realmente estamos ali, contritas, naquela prece, fazendo realmente de coração. A terceira qualidade, precisamos ter méritos. Ou seja, a oração é o quê? Não é um pedido, né? Nós não estamos pedindo. Jesus não ensinou a gente a prece dominical justamente para que nós pudéssemos fazer a prece ao divino. Então nós estamos pedindo. Mas para que a gente possa pedir, a gente também precisa ter mérito para isso. Né? Nós precisamos ter mérito.
Porque Deus não dá nada de graça. Né? Embora que Jesus disse, batei a porta, ela abrir-se-vos-á. Pedi e obterei. Porém, não é simplesmente pedir sem que você tenha feito nada para que essas coisas aconteçam. Então nós precisamos ter isso, ter que conquistar. Nós precisamos conquistar esses méritos. E essa conquista de méritos é o quê? Transformação moral. Transformação interior. Né? Jogar aquelas coisas que nos mantém aqui reencarnando, que é a vaidade, o egoísmo, o orgulho, é começar a burilar para que essas coisas comecem a ser extirpadas de nós. Né? Então, que mérito é? É a prática da caridade, principalmente. É o bem que nós fazemos. Amar os nossos inimigos, dar assistência aos nossos semelhantes, mesmo sem saber quem são, qual religião professam. Porque isso aí é uma coisa que existe muito, né? Muitas vezes nós vamos. Eu quando eu era casada com um católico, muitas vezes eu me sentia